Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Matheus Alves e hoje a gente vai continuar aquele assunto que eu falei com vocês lá na semana passada, que era sobre cinesiologia e biomecânica, mas antes tem dois recadinhos. O primeiro recado, gostaria de pedir vocês para seguir o Instagram, @natofísio, lá tem muitos materiais, vocês encontram também muitos resumos sobre esses vídeos que tem aqui no YouTube. E também, é claro, pedir você para se inscrever aqui no canal e deixar sua curtida também, que dessa forma você me ajuda assim muito, muito mesmo. É gratificante ver quando vocês comentam também, deixa seu comentário, que é muito legal. E qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram também, que a gente vai conversando. Mas, né, chega de enrolação e bora pra aula. Então, como eu havia prometido para vocês, a gente vai falar hoje sobre o quê? Planos e eixos anatômicos. A gente fala muito sobre os planos, depois a gente conversa um pouco sobre os eixos. Em anatomia a gente sempre vê isso muito, porque é o básico da anatomia. Mas eu gostaria de relembrar vocês sobre esses planos e sobre esses eixos, por quê? Biomecânica e cinesiologia é movimento puro. Então a gente vai relembrar esses planos e eixos antes da gente adentrar exatamente em cada movimento que acontece no nosso corpo. A gente vai falar hoje inicialmente sobre esses movimentos também. Então, aí eu já dei o spoiler, a gente vai falar sobre os planos anatômicos e sobre os eixos anatômicos. Então, vamos iniciar aí o nosso conteúdo de hoje. Então, gente, quais são? Talvez seja essa a principal pergunta para quem está vendo isso pela primeira vez. Ou que já tenha visto, mas tenha esquecido. É normal. Não se culpe por esquecer. É normal. Às vezes a gente realmente vai esquecer. Tá bom? Então não precisa ficar assim, ai meu Deus, esqueci. Acontece. Não se culpe mesmo. Só que então é preciso a gente lembrar que a gente tem 3 planos e 3 eixos. Mãozinha aqui, ó. 3 planos, 3 eixos. A gente tem plano sagital, plano frontal e plano horizontal. E cada plano desse vai ter um eixo, digamos assim. É como se fosse um plano e um eixo formasse um par. É uma comparação só, não é algo que, por exemplo, você vai ver encontrado isso em livro. Não, são aqueles macetinhos que a gente vai criando para a gente aprender. Isso é muito importante. Antes da gente entrar nesses planos e eixos, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala sobre movimento, é uma coisa complexa. Quando a gente fala sobre o corpo em si, é uma coisa complexa. Então a gente tem os planos, que é como se fosse representado por essas folhas coloridas aí que estão dividindo o nosso corpo. Mas eu também tenho os eixos. E além disso, eu tenho também nomenclaturas anatômicas, que às vezes eu falo direita e esquerda, simples. Mas aí às vezes vem também o quê? Anterior ou ventral, para falar sobre a parte da frente do nosso corpo. Posterior dorsal, quando a gente vai falar sobre o quê? A parte de trás do nosso corpo. Mas também tem inferior caudal, que talvez aí está referindo a algo mais inferior mesmo, ou superior cefálico. Então vão ter várias nomenclaturas. Tem superficial, profundo. Então vai ter outros nomes. Aí você fala assim, onde que eu vou ver isso? Aqui no canal. Então, os nossos próximos vídeos vai ser abordando um pouquinho aí sobre nomenclatura anatômica e sobre movimento. Mas lá no finalzinho eu prometo explicar para vocês com calma sobre isso. Então, gente, o que é o plano frontal? O nosso plano frontal, pessoal, ele também é chamado de coronal, e isso é principalmente devido à estrutura coronal do crânio, que é a estrutura tá mais ou menos aqui assim, né? Aqui, claro que não dá para ver exatamente o lugar, é só para vocês terem uma noção. E aí, esse plano imaginário, ele vai fazer o quê? Dividir meu corpo, pensando que esse plano desse aqui de fora a fora do meu corpo, assim, ó. Mas ele está dividindo meu corpo o quê? Em anterior, frente e posterior, atrás. Até aí, tranquilo. Só que, além disso, eu vou ter aí, junto com esse plano frontal, um eixo que eu chamo de eixo antero-posterior, que é o eixo, ó. Aqui está o plano. E agora, aqui é o eixo, ó. Esse eixo. É como se fosse aqui a régua. Tá vendo? Ó, ficar de ladinho também para vocês verem. Ó, ó. É como se a régua fosse o eixo e a minha mão fosse o plano.
tenta você fazer isso aí também. Faça, porque vai fazer mais sentido para você. Se quiser pausar o vídeo, dá pausinha, pega uma régua, um lápis, alguma coisa e tenta imaginar sobre o que é o plano e o que é o eixo. Vai te ajudar muito. Então, gente, o conjunto aí desse plano e desse eixo, eles vão estar responsáveis, digamos assim, pelos nossos movimentos. Então, os movimentos que acontecem no plano frontal são adução e abdução, né? Adução, fechar. Macetinho, ó. Abdução, abrir. A gente vai entender depois sobre isso, não precisa se preocupar. Juro pra você que a gente vai ter vídeo sobre isso. E a gente também vai ter desvio ulnar e desvio radial, que é assim, ó. Desvio ulnar e desvio radial. Depois a gente vai ver lá pronação e supinação que eu tava fazendo aqui. Mas não é, viu? Pronação e supinação não é no frontal. Então, ó, desvio ulnar e desvio radial. Ulnar e radial. Radial, lembra da anteninha do rádio, nosso dedão. Ó, radial, ulnar. Além disso, eu também vou ter flexão e inclinação de tronco e de cabeça. Outro plano que a gente vai ter é o plano sagital. Esse plano sagital, ele está paralelo à minha sutura sagital do crânio. E ele vai dividir meu corpo aí em direita e esquerda. Juntamente a isso está o eixo médio-lateral. Então, ó, aqui ó, é o plano. Só que aqui a gente tem o eixo, que é a régua. Passa aí que você também vai entender melhor sobre isso. Tenho certeza. Fazer essas comparações ajuda a gente a aprender muito. Talvez você esteja... Opa, calma. Talvez você esteja se perguntando assim, mas Matheus, eu não preciso saber exatamente o que está escrito lá no livro? Então, se você for conversar, apresentar um trabalho, conversar com um colega, né, de profissão e tudo mais, é realmente o ideal que você realmente precise usar esses termos corretamente, no sentido de usar a palavra que está ali escrita da maneira mais formal possível. Mas, para você compreender isso inicialmente, use seus macetinhos, que isso é muito importante para você entender. Começa do básico, né, ali com suas próprias palavras, e depois você, digamos assim, tem uma palavra científica. Então não se preocupe mesmo em, inicialmente, você falar isso assim, muito simples. Acontece. A gente precisa de falar, às vezes, da forma mais simples possível. E quais vão ser, então, os movimentos desse plano sagital? Eu vou ter flexão e extensão. E eu não posso esquecer também da flexão dorsal e da flexão plantar. Mas você está aí perguntando de novo, o que é flexão e o que é extensão? Olha, fica assim com o braço, suponha que a gente lá na posição anatômica. Ó, aproximou, flexão. Distanciou, extensão. A gente vai entender sobre isso depois. Não precisa te preocupar mesmo, viu? A gente vai ver. Outro plano que a gente tem aí, por fim, é o que a gente chama de plano horizontal. Esse plano horizontal, ele também é chamado de plano transverso. E, assim, os dois nomes são muito comuns. Eu já me deparei em vários lugares como horizontal e em vários lugares como transverso. Então, esse aí realmente pode guardar os dois. E ele vai dividir o nosso corpo, pensamos aí, em superior e inferior, né? Superior e inferior. É como se ele fosse dividir aí, ó, em parte de cima e parte de baixo, da maneira mais básica possível, pra você não esquecer. Então, ó, ele tá aqui, ó, suponha que ele tá aqui dividindo. E aí, para completar, ele vai ter seu eixo longitudinal, ou eixo também, como vem em alguns livros, como céfalo caudal. Então, a régua é o eixo, a minha mão é o plano. E você tá aí, mas qual o movimento que ele faz? Né? Assim, no caso, qual movimento acontece nesse plano? Rotação medial e lateral, a gente vai entender depois também. Pronação e supinação. E também a gente vai falar sobre ereção e inversão do pé. Todos esses movimentos a gente vai ver com calma. Realmente não precisam de se preocupar. E aí, talvez vocês estão pensando assim, tá, Matheus, mas você falou muito com a gente que a gente vai falar sobre nomenclatura anatômica e movimento das articulações, ou movimentos que eu haveria falado anteriormente. O que são isso? Nomenclatura anatômica a gente vai ver no próximo vídeo e depois a gente vai falar sobre esses movimentos articulares.
É superior, profundo, cefálico, caudal, anterior, posterior, dorsal, ventral. A gente vai entender todos esses termos, o que eles significam, dentro dessa nomenclatura anatômica. E a gente depois vai ver também os movimentos das articulações, né, que a gente vai ver extensão, flexão e assim por diante. Então não perca os próximos vídeos, que vai ser bem legal. As nossas referências, novamente aí é o livro de Cinesiologia e Biomecânica da SANAC, que eu acho muito legal. Temos também o Manual de Cinesiologia Estrutural do Floyd, que eu acho bem legal, dá pra gente rabiscar muito ali, tem muita coisa bacana nele, adoro também. E assim, a minha base mesmo, do que eu gosto muito de estudar biomecânica e cinesiologia, é o livro de biomecânica básica da Susan Hall e também o Cinesiologia Clínica de Brunstone. São dois livros assim fantásticos que eu gosto muito mesmo. Então fica aí a dica de referência. Esses primeiros vídeos eu vou falar sobre essas referências, mas mesmo só para vocês se acostumando. Não perca o próximo vídeo que a gente vai falar sobre nomenclatura anatômica. Eu já prometi com vocês. No caso, prometi para vocês. Então, agora vamos para os nossos recados finais. O recado final, nada mais, nada menos, é o quê? Agradecer você que ficou até aqui. Muito obrigado. Deixa seu comentário. Dê seu feedback realmente sobre o que você gostou. Gostaria de também comentar uma coisa. A gente tem um mapa mental muito bacana sobre planos e eixos, tá? Tem vídeo aí no YouTube, tem ele para baixar lá no Instagram. Então, tá um material maravilhoso. Qualquer dúvida, me manda no Instagram, me manda aqui no YouTube, deixa seu comentário, deixa seu like, que você me ajuda, e se inscreve no canal. E muito obrigado, até a próxima aula.